Nunca é demais lembrar que o uso indiscriminado de medicamentos pode causar problemas sérios na saúde. E no caso do idoso, a probabilidade de ter as chamadas reações adversas aumentam consideravelmente, sobretudo com o uso de corticoides. No Pausa do Café de hoje, vamos fazer um alerta para quem gosta de se automedicar, viu? Põe na tela. Muito bem, que vai nos auxiliar a entender, sobre essas reações adversas é o nosso querido amigo médico Alexandre Brito, está sempre conosco. Quero renovar os votos de gratidão dessa parceria do ano passado e dizer que a sua presença, doutor Alexandre, é sempre muito importante. Muito obrigado por você estar conosco no início desse 2022, viu? Bom dia. Muito bom dia, prazer é todo meu e o agradecimento é recíproco, A gente agradece a oportunidade de tentar ser útil e passar essas informações de utilidade pública. Vamos lá, vamos nos ater, portanto, à profundidade do assunto, porque a automedicação é quase que uma coisa cultural do ser humano, doutor Alexandre? Via de regra, o idoso, precisa de um cuidado um pouco maior e o acesso muito facilitado a medicamentos contribui a tudo isso. O corticoide, que é um medicamento, não há como fugir, é um medicamento revolucionário, serve para muita coisa, mas o problema é a dosagem desse corticoide, porque ele fica depositado no organismo e o efeito pode ser realmente muito perigoso, Exatamente. Muitos idosos praticam a automedicação. E no caso do corticoide, que é um análogo hormonal, a gente produz um hormônio vital, portanto, que age em todas as funções do nosso organismo, que é o cortisol, e de maneira secular, veja como é antigo, foi descoberto o cortisol, o análogo de cortisol, que é sintetizado, então virou um medicamento, mas na verdade tem as características hormonais, ou seja, esse medicamento age em todo o organismo. O fato é que a automedicação com cortisol, que deveria ser muito mais rigorosamente fiscalizada essa venda, pode trazer uma série de efeitos colaterais, prejudiciais, principalmente ao idoso, à estrutura óssea do idoso, essa é a maior preocupação da gente, e de maneira silenciosa. E quando se fala em depósito de cortisol, é principalmente aquele cortisol injetável. Então, por incrível que pareça, o idoso, os familiares do idoso, conseguem comprar sem receita médica injeções de corticoide, principalmente para aliviar a dor, e dar um alívio realmente importante na dor, e isso ilude, achando que o problema está sendo resolvido. Só dá que uma esse mascarada, pode ficar no organismo. E é muito perigoso, porque pode ficar no organismo do idoso, passando do tecido gorduroso, que é maior, há uma proporção maior de tecido gorduroso do que muscular nos idosos, imagine. Então esse depósito ainda é maior e pode durar até 30 dias agindo ali o corticoide, injetável, sem o idoso perceber. Isso interfere em todos os setores do metabolismo do cálcio, interferindo principalmente na estrutura óssea de um idoso que já tem osteoporose. A grande maioria dos idosos tem osteoporose, risco de fratura, e fraqueza muscular ampliada também como principal efeito colateral desses corticoides de depósito. Mas existe também a pomadinha, aquela indicação na pele, vai na farmácia, compra a pomada, o creme, que tem corticoide. E aí ele vai usando. Toda vez, doutor, que aparece essa irritação, eu vou usando. Mas ela aparece toda vez porque não foi tratada. Foi tratado o sintoma. Exato. E essa manchazinha, essa irritação na pele pode ter, em decorrência do corticoide tópico, nesse caso, pode ter, por exemplo, uma parasitose fúngica, pode até abrir uma feridinha se esse idoso for diabético, Porque o corticoide também aumenta muito a glicose e interfere na pressão do idoso. Quer dizer, é um problema sistêmico, meu querido doutor Alexandre? Porque se há uma venda indiscriminada, é porque há uma procura também alta, A demanda é sempre muito alta. Esse é um problema realmente para a dona Anvisa resolver essa situação, porque a Anvisa, ela aperta de um lado, mas afrouxa de um outro, E no caso do corticoide para o idoso, você disse bem, resolve ali momentaneamente, mas vai criando um outro problema. E aí o que fazer? Bom, primeiro que nós, infelizmente, nós somos uma população em que a gente é cúmplice um do outro,
você mencionou muito bem. Só existe uma coisa repetitivamente errada, né? Uma contravenção, porque existe quem aceite, quem alimente essa contravenção. Então, isso recai muito bem na venda indiscriminada, sem controle, dos medicamentos, tá? Então, o que é que ocorre? Procura um médico, a gente sempre fala, esse canal aberto aqui é um instrumento importante para se conscientizar, ainda mais nessa fase de viroses, vamos dizer assim, né? Então, a grande preocupação de toda a classe médica, principalmente os infectologistas, mas de toda a classe médica, é com a mutação viral. Isso é um princípio viral. Então, as mutações estão ocorrendo porque o vírus está circulando e a gente permite que esse vírus circule cada vez mais. Então, vai surgir mutação. Essa mutação não é tão agressiva quanto se esperava, mas está trazendo estragos. E se vier uma mutação mais agressiva? E há de vir, há uma probabilidade grande de virem outras mutações. E o fato é que estão usando o corticoide também, de maneira arbitrária, para sintomas de virose. Então, você pode piorar a agressividade do vírus. Existem situações que é prescrito, sim, o corticoide em determinadas infecções, mas com acompanhamento médico, com controle, porque o corticoide é excelente. Ele é, como você disse, uma medicação revolucionária. Ele tem efeitos extremamente benéficos, se usado o tipo de corticoide adequado, a potência adequada, no ambiente adequado, se em casa, se internado. A exemplo dos pacientes internados de Covid, o corticoide foi uma arma fundamental na terapêutica dos pacientes internados. Mas veja que, apesar de todo esse controle e esse aprendizado, muitos pacientes saíram diabéticos depois da internação. Resumindo, não né, doutor Alexandre, resumindo, né, eu acho que a busca pela orientação médica, seja lá para qualquer tipo de remédio, de medicamento, é fundamental, é obrigatório. E, infelizmente, né, o Brasil permitindo aí essa venda indiscriminada. Só para você ter uma ideia, rapidamente, viu, minha diretora Adriana? Ontem eu tive em 3 farmácias para comprar um determinado medicamento. Não tinha em nenhuma das 3 farmácias de rede, você tinha assim, sessões inteiras que não tinha um medicamento antigripal. Venderam tudo, compra-se tudo, sem prescrição, como se não houvesse amanhã. Depois as consequências, né, serão muito piores, lamentavelmente. Doutor Alexandre, olha, eu ficaria por aqui a manhã inteira a gente conversando sobre isso. Vamos criar um podcast do Balanço Geral. Atenção, produção, vamos criar um podcast do BG, né, para a gente se aprofundar em certos assuntos. Mas eu quero lhe agradecer cada vez mais pela sua presença, pela sua aula, né? Estou sempre aqui conosco no BG. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço a abraço. todos. Até a próxima. Doutor Alexandre Brito, sempre conosco.